Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Yasodanandana Brajana Ranjana. Yasodanandana Brajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Gopi Jana Vallabha Givaradhari. Yasodanandana Brajana Ranjana. Yasodanandana Brajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai, Jai, Jai. Jai, 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 Jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Gaur Premanandi. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias aos devotos reunidos. Todas as glórias a Shri Shri Guru Ishigoranga, Hari Hari Bol. Bom dia a todos, a todas aqui estão presentes e aqui no Facebook da ISMA Rio de Janeiro e também no Instagram da ISMA de Rio de Janeiro, na Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna do Rio de Janeiro. Bem-vindo a mais esta live, seguindo o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 8, verso número 7. É bem interessante esse verso, é um verso muito importante, vai falar sobre a importância da sucessão discipular, e também as qualificações para um mestre espiritual pertencer a esta corrente discipular, de mestres que vem desde Krishna. E nós aqui vamos ter assim umas informações bem interessantes
porque vamos falar sobre... Sempre falamos sobre a sucessão discipular que vem do Senhor Brahma, né? O Senhor Krishna impartiu o conhecimento no coração do Senhor Brahma, e o Senhor Brahma, depois Narada Muni, Vyasa, né? Shukadeva Goswami, essa é a sucessão discipular que nós sempre falamos, mas aqui nesse ponto do Bhagavata, está falando sobre a sucessão discipular que começou com o seu Shankarshana instruindo o Bhagavatam para Sanat Kumara, né? Já é a Kumara Sampradaya, não é mais a Brahma Sampradaya, mas a Kumara Sampradaya, né? Isso no início da criação também, né? Porque os Kumaras, eles foram a primeira descendência de Brahma, surgiram direto da mente do Senhor Brahma, né? E são 4 Kumaras, um representa Gnana, outro representa Bhakti, outro representa o Yoga, né? E o outro representa o caminho dos sacrifícios e austeridades, né? Então, cada um desses 4 Kumaras, eles têm um significado, né? Por serem 4, né? São os 4 caminhos, né? Que levam à transcendência. Eles foram a primeira descendência do Senhor Brahma, que não quiseram gerar progênie e, portanto, se tornaram crianças, assim, tiveram assim, a bênção de não crescer, né? De não se envolver com vida familiar e ficar brahmacharis a vida inteira, os menininhos, assim, com um corpo de criancinha de 5 anos, né? Muita gente às vezes fala, poxa, quando eu era criança era muito bom, eu só brincava, não tinha problema de pagar aluguel, de manter família, de sair para trabalhar, né? Eu queria tanto voltar para minha infância, né? Às vezes é assim, a pessoa quando é criança quer ser adulto, né? Depois que vira adulto e começa a encarar os problemas da vida adulta, aí quer voltar a ser criança de novo, né? Bom, então eles que não tiveram esse problema ficaram criança, só que criança com conhecimento assim inconcebível, né? Eram grandes sábios, né? Tinham muitos poderes, né? Mas o corpinho era de criança, né? Criança assim de 5 aninhos, né? Então a gente vai ver isso aqui, né? nesse verso de hoje, né? Essa sucessão discipular do Kumara Sampradaya, né? Dos Kumaras, né? Que não, pouca gente sabe, né? Geralmente a gente acha que o Bhagavatam só apareceu a partir de Brahma, para Narada Muni, Shukadeva Goswami, não, Vyasa, Shukadeva Goswami, né? Mas Vyasa, a palavra Vyasa significa editor, né? Ele editou o Bhagavatam. Ele não foi aquele que assim, o original, assim, orador do Bhagavatam, né? A gente vai ver hoje nesse verso que muito antes de Vyasa já o Bhagavatam estava sendo transmitido, né? E que ele simplesmente compilou o Bhagavatam, né? O nome dele não é Vyasa, o nome dele é Krishna Dwapayana, né? Então Krishna Dwapayana compilou todos os Vedas, né? Desde o Rig Veda, Samaveda, Atharva Veda, Yajurveda, e Upanishads e Mahabharata, e no final da sua maturidade, pelo conselho de Narada Muni, porque ele estava ainda insatisfeito, né? Depois de ter feito tudo isso, ele então compilou o Bhagavatam, mas na verdade o Bhagavatam já estava sendo falado antes dele, como nós vemos aqui, nesse verso específico, diretamente falado pelo Senhor Sankarshana para Sanat Kumara, né? E a outra sessão discipular, Sanat Kumara, então, passou para outros sábios e depois até, né? E aí iniciou-se a Kumara Sampradaya, né? Então é interessante, isso pouca gente conhece, isso está no verso de hoje. Mas, sem mais delongas, né? Antes de começarmos a nossa leitura e nossos comentários, vamos então entoar o mantra, né? Saudação ao Srimad Bhagavatam, e também a Vasudeva, a personalidade de Deus, que está em toda parte e é pleno de opulências, e é filho de Devaki e Vasudeva, que é filho de Vasudeva e Devaki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos esse Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, né? E Srila Prabhupada, o propagador. A gente fala Srila Vyasadeva, o autor, né? Quer dizer, ele editou o Bhagavatam, que já vinha sendo falado, né? E Nara Narayana Rishi, não são nenhum outro senão o próprio Krishna e Arjuna, né? Que apareceram numa manifestação anterior, né? Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Danyam Swastayanan Mahat. Esse Bhagavatam foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna, é a encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-aventurado, todo bem-sucedido. E Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Debisaha Kalanasa Dishanesha Puranar Koduno Ditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, etc. Aquelas pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Shrimad Bhagavatam Mahagrantha. Shrimad Bhagavatam Mahagrantha, grande literatura. Shrimad Bhagavatam Mahagrantha Kijay. Vamos ler então o verso 8, verso 7, capítulo 8, canto 3. Né? Canto 3, capítulo 8, verso 7. Quem tiver aí o livro para acompanhar, se não pode entrar no Veda Base, né, no Veda Base, e acompanhar no Veda Base. Swarduni Udardrair Swadhyata Kalapair Upas Prishantas Charano Padhanam Padmam Jat Archanti Dhirajakanya Tapremanana Bulibir Varartaha. Swaduni Udardrair Swadhyata Kalapati Pair Upas Prishantas Charano Padhanam Padmanja Archanti Ahiraja Kanya Sapremanana Balibhir Varartaham. Palavra por palavra, Swarduni Udá, pela água do Ganges. Não, estou lendo o verso, desculpa, estou lendo o verso 5. Passou uma página aqui sem querer. Oh, meu Deus. Passou uma página sem querer aqui. Desculpem, é o verso 7. Vamos lá. Muhur Grinanto Vachasanuraga Skalat Padenasya Kritani Tagya Kirita Sahasra Mani Praveka Pradyotitito Dhammapana Sahasram. Muhur, repetidamente. Grinantaha, glorificando. Vachana, com palavras. Anuraga, com muita afeição. Skalat Padena, com ritmo simétrico. De novo errei, desculpa.
Isso aqui é o verso 6. Meu Deus, por favor, me perdoem. Não está certo, está certo. Não está errado. É o verso 7 que eu vou ler. De novo errei. Vamos continuar aqui. Proktan kilaita bhagavata mena nivriti dharma birataya tena sanat kumaraya sachara prista sankhya nayanga drita vrataya. A alma condicionada é propensa a erros, né? Então, como eu sou uma alma condicionada, também erro, né? Então vamos lá, agora sim, agora o verso 7. Proktan foi falado, que lá certamente, etá este, Bhagavatamená, pelo Senhor Sankarsana, Nivriti, renúncia, Dharma Abirataya, aquele que fez este voto religioso, Tena, por ele, Sanat Kumaraya, a Sanat Kumara, Saha, ele, Cha também, Aha, falou, Pristaha, ao ser indagado acerca de Sankyayanaya, ao grande sábio Sankarayana, Anga, meu caro Vidura, Drita Vrataya, aquele que fez tal voto. Tradução e significados dados por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O senhor Sankarsana falou então o significado do Srimad Bhagavatam ao grande sábio Sanat Kumara, que já havia feito o voto de renúncia. Sanat Kumara também, por sua vez, ao ser indagado por Sankyayana Muni, explicou o Srimad Bhagavatam tal como tinha ouvido de Sankarsana. Significado: é este o método do sistema Parampara. Embora Sanat Kumara, o famoso grande santo Kumara, estivesse no estágio perfeito da vida, mesmo assim ele ouviu a mensagem do Srimad Bhagavatam falada pelo Senhor Sankarsana. De forma similar, ao ser indagado por Sankyayana Muni, ele falou-lhe a mesma mensagem que tinha ouvido do Senhor Sankarsana. Importante é que seja a mesma mensagem, sem modificar, sem modificações, né? Esse é um dos requisitos, né, para a pessoa fazer parte da sessão discipular, um dos mais importantes, é transmitir a mensagem sem adulteração, né? Em outras palavras, a menos que ouçamos da autoridade correta, não podemos nos tornar pregadores da consciência de Krishna. No serviço devocional, portanto, 2 itens dentre os 9, a saber, ouvir e cantar, Shravana, Kirtana, são os mais importantes. Sem ouvir bem, não se pode pregar a mensagem do conhecimento védico. Então, a primeira qualificação para se tornar um mestre espiritual é ouvir bem. Ouvir bem. Não só ouvir por ouvir, né? Como às vezes a mãe fala para o filho, você não me ouve, né? Não é que o filho não é surdo. Ele ouve, mas só que ele não presta atenção. Ele não ouve, mas não escuta. Ou escuta, mas não ouve, né? Então, ouvir significa você estudar com muita plena atenção, né? Srila Prabhupada, quando ele ouvia as aulas do seu mestre espiritual, Bhaktivedanta Saraswati, algumas aulas demoravam assim 2, 3 horas. Eram 2, 3 horas de aula. E assim, muita gente ia embora, né? Muita gente não aguentava, né? Mas Srila Prabhupada ficava até o fim, né? Sempre ficava até o fim, né? Era assim um dos últimos remanescentes, né? A gente vê também, às vezes, a gente dá aula aqui na internet, né? No Facebook, no Instagram, e quando chega assim, perto do fim da aula, um monte de gente já saiu, né? Mas alguns ficam até o final. Então, essa é a qualificação. Aí Bhaktivedanta Saraswati falou, você é um bom ouvinte, você vai ser um grande mestre, né? Então, aquele que ouviu
do mestre espiritual se torna também um grande pregador, um grande falante, né? Então, para falar, tem que ouvir, né? Tem que ter ouvido, né? E esse verso tem um significado curto. Eu vou ler mais 2 versos. Não, mais 2 versos. E aí vou comentar alguma coisa, né? O verso seguinte é o verso 8. Sankhayana Paramansya Mukyo Vivakshamano Bhagava Vibhuti Jagada Susmad Gurave Vitaya Parasarayata Brihaspatescha. Sankhyanā, o grande sábio Sankhayana, Paramahansya Mukhya, principal entre todos os transcendentalistas, Vivaksha Maná, enquanto recitava Bhagavat Vibhuti, as glórias do Senhor, Jagada, explicou Saha ele, Asma meu, Gurave, ao mestre espiritual Anvitaya, acompanhado para Sharaya, ao sábio Parashara, Ata Brihaspate Cha, também a Brihaspati. Tradução: esse verso não tem significado. O grande sábio Sankhayana era o principal entre os transcendentalistas, e enquanto descrevia as glórias do Senhor em termos do Srimad Bhagavatam, sucedeu que tanto Parashara, meu mestre espiritual, quanto Brihaspati ouviram-no falando. Quer dizer, então, aí iniciou a corrente, né? Primeiro, o próprio Sankarsana, que é a expansão de Balarama, o mestre espiritual original, né? Falou o Bhagavatam para Sanat Kumara. Sanat Kumara, então, falou para Sankhayana, está escrito aqui como o melhor dos transcendentalistas, e esse Sankhayana, então, falou para Parashara Muni e Brihaspati. Então, essa outra sucessão discipular, Kumara Sampradaya, né? Sanat Kumara, Sankhayana Muni, Parashara e Brihaspati, né? E o verso seguinte, verso 9, Provacha Mahyam Sadayalur Ukto Munipulastena Puranam Adyam Soham Tavaita Katayami Vassa Shraddha Lavenityam Anuvrataya. Pravati falado, Mariam, para mim, Saha, ele, Dayalur, amável, Ukta, mencionado anteriormente, Muni, sábio, Pulastyena, pelo sábio Pulastya, Puranam, Adyam, o principal de todos os Puranas, que é o Bhagavatam, né? Saha Aham, este eu também, Tava, para ti, Etá, este, Katayami, falarei, Vatsa, meu caro filho, Shradalaye, aquele que é fiel, Nityan, sempre, Anuvrataya, aquele que é um seguidor. Tradução e significado dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como se mencionou anteriormente, ao ser assim aconselhado pelo grande sábio Pulastya, o grande sábio Parasara falou para mim o principal dos Puranas, Bhagavatam. Descrevê-lo-ei perante ti, meu caro filho, de acordo com o que ouvi, porque és sempre meu fiel seguidor. Então, quem está falando aqui é Maitreya Rishi. Quer dizer, então Maitreya Rishi foi o próximo receptáculo, né, dessa corrente discipular, né? Parasara, né? Então transmitiu para Maitreya Rishi. E Maitreya Rishi agora vai falar o Bhagavatam para Vidura, né? Então veja então conclui-se que Maitreya Rishi faz parte dessa corrente discipular Kumara Sampradaya, vindo do Sanat Kumara, né? Então, voltando, primeiro Sankarsana, o próprio Sankarsana, que é o próprio Balarama, o mestre espiritual original, falou o Bhagavatam para Sanat Kumara, né?
Sanat Kumara então falou para Sankyayana Muni, né? De Sankyayana Muni ele transmitiu para Parasara Muni e para Brihaspati, né? E o grande mestre espiritual dos semideuses, né? Brihaspati. E Parasara Muni então falou o Bhagavatam para Maitreya Rishi, né? Que agora, que no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, vai falar esse mesmo Bhagavatam para Vidura. E vão ser vários capítulos em que Maitreya Rishi vai estar instruindo Vidura no Bhagavatam. Então agora o que está acontecendo é que Shukadeva Goswami está simplesmente repetindo, né, a mesma instrução que foi dada por Maitreya Rishi, que por sua vez Vyasadeva está escrevendo, né, o que Shukadeva Goswami ouviu, né, e falou para Parikshit Maharaj, e Suta Goswami está falando a mesma coisa para os sábios da Naimisharanya. Então, essa é o processo da sessão discipular, né, que vem descendo, né, através de milênios e milênios, até chegar à atual era, né. Então, com Srila Prabhupada falando para nós o Bhagavatam, né. Então, vamos ler o significado desse verso, do verso 9, né? O grande sábio, chamado Pulastya, é o pai de todos os descendentes demoníacos. Olha que incrível, né? Então, até mesmo o pai dos demônios recebeu o Bhagavatam. Então, isso significa que o Bhagavatam é para todo mundo, até para os demônios, né? Ele era o pai dos demônios, de todos os descendentes demoníacos, Pulastya, né? Certa feita, Parasara começou um sacrifício no qual todos os demônios seriam mortos pelo fogo, porque seu pai tinha sido morto e devorado por um deles. O grande sábio, Vashishta Muni, chegou ao local do sacrifício e pediu que Parasara parasse com esse sacrifício, um terrível ato, para matar todos os demônios, né? E por causa da posição de respeito de Vashishta na comunidade dos sábios, Parasara não pôde negar o pedido. Tendo Parasara parado com o sacrifício, Pulastya, o pai dos demônios, apreciou sua atitude bramínica e deu-lhe a bênção de que no futuro ele seria um grande orador das literaturas védicas chamadas de Puranas, os suplementos dos Vedas, do qual o Srimad Bhagavatam, que é o Bhagavat Purana, Purana Imaculado, né, faz parte, né. O ato de Parasara foi apreciado por Pulastya porque Parasara tinha perdoado os demônios com sua capacidade bramínica de perdoar. Interessante, né? Parasara teria sido capaz de destruir todos os demônios no sacrifício, mas ponderou: os demônios são feitos de tal modo que devoram as criaturas vivas, os homens e os animais. Mas, porque baseado neste fato, deveria eu abandonar minha capacidade bramínica de perdoar, né? Temos que perdoar os demônios, né? Interessante, né? Às vezes as pessoas ficam assim, com raiva, iradas com algum demônio que fez isso, fez aquilo, né? Mas a gente tem que perdoar até os demônios, né? Como aqui dá um exemplo de Parasara, né? Parasara foi o grande precursor da astrologia védica, né? Ele tem aquela literatura chamada Ora Shastra. Ora, escrito igual nós escrevemos com H, né? Daí que veio a palavra hora em português, né? Veio do sânscrito. É o Parasara Ora Shastra, né? Que é grande tratado de astrologia védica, né? Ele foi um dos mestres espirituais na sucessão discipular da Kumara Sampradaya, do Sanat Kumara, né? Como está explicado aqui. Então ele ponderou que não deveria matar os demônios
e assim abandonar a sua capacidade bramínica de perdoar. Né? Como grande orador dos Puranas, Parasara falou primeiramente sobre o Śrīmad Bhagavatam, o Purana, o Imaculado, porque esse é o mais importante de todos os Puranas. Maitreya Muni desejou narrar o mesmo Bhagavatam que tinha ouvido de Parasara, e Vidura era qualificado para ouvi-lo por causa de sua fidelidade. Olha aí a qualificação do discípulo, ser fiel, né? Fiel seguidor do seu guru, né? E por ele seguir as instruções recebidas dos superiores. De forma que o Śrīmad Bhagavatam vinha sendo narrado desde tempos imemoriais pela sucessão discipular, antes mesmo da época de Vyasadeva, assim confirmando o que eu falei, né? Quer dizer, vinha sendo falado desde tempos imemoriais pela sucessão discipular, mesmo antes da época de Vyasadeva, que foi há 5.000 anos. Quer dizer, muito antes disso, o Bhagavatam já vinha sendo falado, né? Os assim chamados historiadores calculam que os Puranas têm apenas algumas centenas de anos de idade, mas na realidade os Puranas existiam desde tempos imemoriais. Na verdade, desde o início da criação, né? Porque primeiro o Bhagavatam foi falado apenas em 4 versos de Krishna para o Senhor Brahma, né? Então, desde o início da criação, né? Antes de todos os cálculos históricos feitos por pessoas mundanas e filósofos especulativos. Esse é o problema do conhecimento acadêmico, né? O conhecimento acadêmico é muito limitado, né? Então eles fazem os cálculos assim, materiais. Os Puranas foram escritos alguns séculos atrás, né? Alguns séculos atrás, né? Aí inventam assim, ou assim, a pesquisa falha, né? E falam que o Bhagavatam foi compilado, até tem um nome de uma pessoa que eles dizem que compilou, eu não me lembro agora o nome, que os acadêmicos falam, né? Se o Haridashana está aí, já vi, né? Já é Haridashana, Haribol. Então você que é um grande sábio, é um grande erudito, você se lembra qual é o nome que os acadêmicos falam do erudito, acadêmico erudito que compilou o Bhagavatam, né? Eu agora esqueci, né? Então, eles dizem isso, né? Que esse tal acadêmico erudito, alguns séculos atrás, compilou o Bhagavatam, mas essa é uma informação completamente imprecisa, né? Que os Puranas e o Bhagavatam vêm sendo transmitidos desde tempos imemoriais, desde o início da criação, até porque os Sanat Kumara e os 4 Kumaras são os primeira prole criada por Brahma, né? Primeira prole criada por Brahma, então também datam do começo da criação, né? Bem antes da época de Vyasadeva. Então, Vyasadeva é o editor, né, do Bhagavatam. Vyasa quer dizer o editor. A palavra Vyasa significa o editor, né? É um título. O nome mesmo dele é Krishna Dwapayana, né? E Vyasa quer dizer o editor. Então, o editor Krishna Dwapayana, ele compilou o Bhagavatam que já vinha sendo falado, né? Tanto que aqui ele vai repetindo, né, os diálogos que foram realizados no início, né, antes dele, né? Então é isso. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobistam Staptam Janabhutale Swayamrupa Kadamahyam Pradatsu Swapadantikam. Nessa ainda mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto, está abrindo meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Silarupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavodi Pasatá Desatarine.
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Shivas Adi Goura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Segura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jagannatha Swami Ki Jai. Estou vestindo aqui essa camisa que eu costumo levar para o Ratha Yatra, né, em homenagem ao próximo Ratha Yatra, que primeiro será em São Paulo, dia 14 de julho, e depois teremos aqui no Rio, dia 28 de julho. Então, em homenagem ao Ratha Yatra, eu vesti a camisa do Sr. Jagannatha. E também em homenagem ao Sr. Jagannatha Swami do Rio de Janeiro, né, deidade principal, né, Jagannatha Swami Baladeva, Shishigonitai Nataraj, Ki Jai, Haribo. Então vamos aqui repetir de novo aqui o verso, né, de hoje. Na verdade é uma sequência de versos, né? Eu vou ler inclusive o verso anterior ao de hoje, que o de hoje é uma sequência, né? Então o anterior fala assim, vou ler só a tradução, né? Os 4 Kumaras, encabeçados por Sanat Kumara, que conheciam os passatempos transcendentais do Senhor, glorificaram o Senhor em acentos rítmicos, com seletas palavras cheias de afeição e amor. Nessa altura, o Senhor Sankarsana, com seus milhares de capelos erguidos, começou a radiar uma refulgência das resplandecentes pedras que haviam sobre sua cabeça. Aí o verso de hoje, o Senhor Sankarsana falou então o significado do Srimad Bhagavatam ao grande sábio Sanat Kumara, que já havia feito o voto de renúncia. Sanat Kumara também, por sua vez, ao ser indagado por Sankyayana Muni, explicou o Srimad Bhagavatam tal como o tinha ouvido de Sankarsana. Aí no verso 8, o grande sábio Sankyayana é o principal entre os transcendentalistas. E enquanto descrevia as glórias do Senhor em termos do Srimad Bhagavatam, sucedeu que tanto Parashara, meu mestre espiritual, quer dizer, quem está falando é Maitreya, né? Parashara é o mestre espiritual dele. Tanto meu mestre espiritual Parashara, quanto Brihaspati, ouviram-no falando. Brihaspati é o guru dos semideuses, né? Como se mencionou anteriormente, ao ser assim aconselhado pelo grande sábio Pulastya, o grande sábio Parashara falou para mim, quem está falando é Maitreya Rishi, né? Falou para mim o principal dos Puranas, o Bhagavatam, Bhagavata Purana. Descrevê-lo-ei perante ti, meu caro filho, Vidura. Ele fala filho porque Vidura era sobrinho dele, né? Era bem mais novo que ele, né? Então ele fala, perante ti, meu caro filho, de acordo com o que ouvi, porque és sempre meu fiel seguidor. Quer dizer, sobrinho postiço, né? Ele não era sanguíneo, mas era da mesma idade do pai de Vidura, que era Vyasadeva, né? E o de hoje mesmo é o 7, né? Que diz o seguinte, Proktam Kilaita Bhagavatanena Nivriti Dharmi Bharatayatena Sanat Kumaraya Sachara Trista Sankyayana Yanga Drita Vrataya. O Senhor Sankarsana falou então o significado do Srimad Bhagavatam ao grande sábio Sanat Kumara, que já havia feito o voto de renúncia. Sanat Kumara também, por sua vez, ao ser indagado por Sankyayana Muni, explicou o Srimad Bhagavatam tal como tinha ouvido de Sankarsana. Então a gente pode ver aqui primeiro uma coisa, né? Que esse Sankarsana, né? Que é uma expansão direta de Balarama, né? Nós temos assim primeiro Krishna, que se expande em Balarama, e então Balarama ele se expande em Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Primeiro ele se expande em Sankarsana, né? E depois vem Vasudeva, Pradyumna e Aniruddha, né? E esse Sankarsana
ele é responsável pela criação dos universos materiais, porque ele se expande como Mahasankarshana, né? E esse Mahasankarshana se expande como Mahavishnu, né? E esse Mahavishnu que está deitado no oceano causal e dele que emanam inumeráveis universos. Mais um ponto também interessante aqui é que tanto Balarama como Sankarshana, eles expandem-se como Ananta Shesha, né? Ananta Shesha é aquela serpente com vários capelos, milhares de capelos, né? E que serve ao Senhor Vishnu, ao Senhor Vasudeva, né? Ao Senhor Narayana, né? De várias maneiras, né? Então, Balarama, sendo a suprema personalidade do servo de Krishna, embora ele seja o próprio Krishna, né? Balarama é a expansão de Krishna, dito que tem as mesmas qualidades de Krishna, ele se expande como Ananta Shesha para servir Krishna de várias maneiras, servir Narayana, né? De várias formas, como assento, como guarda-sol, como cama, né? Assim, várias assim, móveis, né? Como se diz, né? E esse Ananta Shesha, ele tem milhares de capelos que constantemente estão entoando as glórias da Suprema Personalidade de Deus. E ele ficou muito satisfeito com essas orações seletas que os Kumaras, liderados por Sanat Kumara, fizeram para ele, né? Ficou muito satisfeito, e estando assim satisfeito, ele transmitiu o Srimad Bhagavatam para os Kumaras, né? Então, está aí assim a primeira qualificação, né, do mestre espiritual, né? O discípulo tem que ser submisso, né? E satisfazer o mestre espiritual, glorificar o mestre espiritual, né? Como nós cantamos de manhã, né? Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada, Nagati Kutopi, Dayanstuvansta Saya Shastri Sandhyam, Vande Guru Sri Charanaravinda, que só obtém a misericórdia de Krishna através da misericórdia do mestre espiritual. Sem a misericórdia do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço espiritual, né? Portanto, devemos 3 vezes ao dia, Trisandhyam. Trisandhyam significa quando o sol nasce, agora, né, por exemplo, esse horário, já passou, né? 6h30, né? E depois, meio-dia, e depois, quando o sol se põe. Então, os Trisandhyam, né? Quando os Brahmanas cantam o Gayatri Mantra, né? Então, e a Trisandhyam, né? Deve glorificar esse mestre espiritual 3 vezes. Então, satisfeito com as preces, né, de louvor dos Kumaras, né? Sankarshana, que era a expansão de Balarama e que é o mestre espiritual original, né? Balarama que tem o arado, né, que vai afofando o terreno árido de nossos corações para que seja plantada a semente da devoção, né? Então começou a falar para eles o Srimad Bhagavatam, né? Então eles, como se diz, o próprio Krishna instrui no Bhagavad Gita, né? Tad vidi pranipatena pariprajana sevaya upadeksha gyanan gyaninas tattva darshanaha. Krishna fala, você quer saber da verdade absoluta? Aproxime-se do mestre espiritual, renda serviços a ele, indague dele submissamente, aproxime-se submissamente, preste serviço a ele submissamente, porque a alma autorrealizada vê a verdade, né? Tadvidi, ele tem vidya, tem conhecimento da verdade, e pode lhe dar esse conhecimento. Então não é qualquer um que é erudito, que conhece os Vedas, que pode ser um mestre espiritual. Ele tem que ser um vidente da verdade, né? Então, no caso aqui, era o próprio Sankarshana, no caso do Sanat Kumara, né? Era o próprio Sankarshana, que é a personalidade de Deus também, né? Mas o mestre espiritual tem que ser um representante genuíno dessa personalidade de Deus, né? E aí, então, esse discípulo se qualifica para também ser o mestre espiritual e também ser um orador do Srimad Bhagavatam, né? O mesmo aconteceu
na Assembleia, né, dos Sábios, né, de Naimisharanya, né, quando o que ocorreu na Assembleia dos Sábios de Naimisharanya. O que aconteceu? Antes, né, quem estava recitando os Puranas, né, porque esse encontro em Naimisharanya já vinha acontecendo muito antes que o Bhagavatam também começasse a ser falado por Suta Goswami para os sábios ali reunidos, né? Por que nós sabemos que foi muito antes? Porque na época da Batalha de Kurukshetra, que Parikshit Maharaj nem era nascido ainda, estava no ventre da sua mãe Uttara, né? Balarama estava peregrinando pela Índia, né? Pelos lugares sagrados, né? E que a Índia não era a Índia era muito maior do que é hoje em dia, né? A Índia, na verdade, Bharatavarsha era todo o planeta, né? Então ele estava peregrinando pelos lugares sagrados de Bharatavarsha, e aí ele chegou em Naimisharanya. Dizem que Naimisharanya é o centro do universo, né? Ele chegou em Naimisharanya e ali encontrou os sábios, né, fazendo esse sacrifício de 1000 anos para a satisfação do Senhor de seus devotos. E esses sábios estavam liderados pelo pai de Suta Goswami, né, que era Romaharshana, né, o pai de Suta Goswami. Ele que estava liderando essa Assembleia dos Sábios e estava recitando os Puranas, né? E aí então, quando Balarama chegou nessa Assembleia, todos os sábios se levantaram, entendendo que Balarama era a própria expansão da Suprema Personalidade de Deus. Porém, esse Romaharshana, não, ele ficou sentado. Ele ficou ali sentado, se achando superior ao próprio Balarama, porque, de acordo com o conceito material, ele via Balarama como um vaqueiro, né? Como um Vaishya, descendente de Vaishyas. E ele, se considerando um Brahmana, né? Se identificado com esse lance das castas, né? Ele não reverenciou Balarama. Então, por causa disso, ele se desqualificou para se tornar um mestre espiritual, né? Então, tem uma outra qualificação para o mestre espiritual. O mestre espiritual ele tem que reconhecer a Suprema Personalidade de Deus. Ele tem que saber quem é a Personalidade de Deus. E por causa disso, então, Balarama, apenas com uma graminha assim, bateu uma graminha e ele veio a deixar o corpo. Porque ele não estava apto para ser um representante de Krishna, para ser um mestre espiritual, porque não reconheceu o próprio Krishna que apareceu nessa Assembleia, né? E aí então elegeram o filho dele, Suta Goswami. A palavra Suta quer dizer filho, né? Que era igualmente versado na literatura védica, para continuar, né, a recitação dos Puranas, né? Isso, Parikshit ainda não tinha nascido ainda, né? Então estava na época da Batalha de Kurukshetra, né? E aí então passou-se muitos anos, Parikshit foi salvo pela Brahmastra, como nós sabemos. Aí ele depois cresceu, cresceu, né? Tornou-se o rei, substituiu então Yudhishthira Maharaj no reinado, depois continuou reinando por muitos e muitos anos, né? E quando ele foi amaldiçoado pelo Brahmana, filho do Brahma, ele já tinha mais de 90 anos. Parikshit já tinha mais de 90 anos. Naquela época a pessoa vivia muitos anos, né? E com mais de 90 anos ele ainda era um kshatriya poderoso, né? Krishna tinha 120 anos na Batalha de Kurukshetra, imagina, né? Então, nessa época Krishna já tinha deixado o planeta, e aí Parikshit foi amaldiçoado pelo menino Brahmana, e então, nesse momento, que foi falado o Bhagavatam, né, quando o Parikshit se retirou para as margens do Ganges e largou assim, o reinado, né, na mão do seu filho, Janamejaya, e foi se retirar na margem do Ganges. E ali ele recebeu o Bhagavatam de Shukadeva Goswami. E ali estava ainda Suta Goswami, né? Podemos ver que Suta Goswami também era bem idoso, né? Porque
né? Estava ainda sobrevivendo desde essa época em que Parikshit ainda não tinha nem nascido, né? Já era um orador. Então, daí nós podemos entender que Sutta Goswami já vinha falando os Puranas desde que Parikshit Maharaj não tinha ainda nascido, né? E depois continuou falando, e aí Parikshit Maharaj cresceu, Shukadeva Goswami falou o Bhagavata e Sutta Goswami foi lá, ouviu, e aí repetiu então para os sábios Naimisharanya, né? E aí, como é que os sábios Naimisharanya escolheram Sutta Goswami para ser o orador do Śrīmad Bhagavatam? Então está aqui no próprio Śrīmad Bhagavatam, eles descrevem a qualificação de Sutta Goswami, né? Eles falam o seguinte, né? Eu vou ler aqui a sequência, do canto 1, capítulo 1, verso número 6, né? Quando descreve o momento em que os sábios escolheram Sutta como orador, né, do Śrīmad Bhagavatam. Ele fala assim: os sábios disseram, Tvaya Kalo Puranani Setihasani Chanaga Akyatani Apyaditani Dharma Shastrani Jani Uta. Os sábios disseram, respeitável Sutta Goswami, tu és completamente livre de vícios. Olha só, primeira qualificação, o guru tem que ser uma pessoa livre de vícios, né? És bem versado em todas as escrituras famosas. Segunda qualificação, o guru tem que ter jnana, conhecimento, né? E como mantenedores da vida religiosa. E nos Puranas e nas histórias também, pois as examinaste sobre a orientação apropriada e também as explicaste. Quer dizer, ele tem que ter jnana e vijnana, tem que ter realização, mas ele tem que ser versado nessas escrituras porque ele foi versado através de uma orientação adequada, ou seja, do seu próprio mestre espiritual, né? E ele então examinou essas escrituras sob orientação apropriada, né? Essa é outra qualificação. Como eu já falei, ele tem que ter ouvido do seu próprio mestre espiritual, né, da associação discipular, né? E também as explicaste, quer dizer, ele tem que ser a pessoa que ouviu e também ele está pregando, né? Não é a pessoa que só ouve, mas não prega, né? Então, essa pessoa que ouve e não prega, não está qualificado para ser um mestre espiritual. Ele tem que estar naquilo, tá? Ele ouviu do seu guru com muita atenção durante bastante tempo, né? Então ele está qualificado para falar, né, aquilo que ele ouviu, né? Então, outra qualificação. Então já falamos o quê? Primeiro, que ele é livre de vícios. Segundo, que é versado nas escrituras famosas sob orientação adequada de outro mestre espiritual, né? E também pregou, né, sobre essas escrituras, né? Agora, falar mais outra qualificação aqui. Por seres o mais velho dos eruditos vedantistas, ó Sutta Goswami, estás familiarizado com o conhecimento de Vyasadeva, que é a encarnação de Deus. E também conheces outros sábios que são totalmente versados em todos os tipos de conhecimento físico e metafísico. Olha bem que interessante. Primeiro, a qualificação dele é por ser o mais velho dos eruditos vedantistas, esse sênior, né? Outra qualificação, por ele ser sênior, ele está familiarizado com todo esse conhecimento dessa ideia, porque ele vem ouvindo isso já há muitos anos, né? Outra qualificação, ele é versado em todos o tipo de conhecimento Paravará Vidô Vidu, tanto físicos quanto metafísicos, né? Quer dizer, não é que o guru só conhece conhecimento espiritual, mas não conhece nada sobre o mundo material, né? Sobre o mundo material ele é um leigo, né? O guru só fala da vida espiritual, do mundo material é um leigo. Lê do engano, né? Aqui está dizendo que ele é uma qualificação do guru, que ele é versado nos conhecimentos tanto físicos quanto metafísicos. Então ele conhece, por exemplo, Ayurveda, conhece astrologia védica, conhece, né? E no Upanishad também diz que aquela pessoa que conhece tanto conhecimento transcendental quanto esse mundo material, com seus animais, seres humanos e tudo, está qualificada para
transcender esse mundo. Porque se a pessoa não conhece assim, o mundo material, se ela não conhece Maya, como é que ela pode lidar com o mundo material? Como é que ela pode sobreviver nesse mundo e se tornar transcendental se ela não conhece o outro lado da moeda, né? Conhece só um lado da moeda, né? Então, por isso que às vezes se diz que o guru, que já foi casado, teve família, ele tem esse conhecimento da vida material, né? E aí ele pode até ser o melhor orientador para aquelas pessoas que estão na vida familiar, né? Que ele já passou por aquilo, né? E então é muito importante, né? A pessoa, dito aqui, né? O verso diz assim, Jnana Vedavidam Sreshto, né, mais velho dos eruditos, Bhagavan Badarayana, então está familiarizado com o conhecimento de Badarayana, que é outro nome de Vyasadeva, né? Anyachamaya Sutai também ouviu outros sábios, quer dizer, Guru, Shastra e Sadhu, outros sábios, né? Paravaravidu Vidu, e bem versado nos conhecimentos, tanto do mundo material, quanto conhecimentos espirituais, né? Aí a próxima qualificação, olha só que importante é essa, hein? Eu vou ler até o sânscrito. Vetatvam sametat sarvam tatvatash tadanugraha bruhyuris nigdasya shishasha guravô guryan apyuta. E porque és submisso, olha só, em outra qualificação, o mestre espiritual tem que ser submisso. Amanina manadenas que está nessa daí, né? Para poder cantar sempre os santos nomes, a manina, ela tem que ser livre de manina, que é orgulho, falso ego, né? Então, Krishna fala, aproxime-se do Guru, está dividido para Pariprajnana, Pariprajnana Sevaya, né? Pariprajnana, né? Pariprajnana, então, aproximar-se submissamente do mestre espiritual, fazer perguntas submissas e não perguntas assim desafiadoras, desafiar o mestre espiritual, né? Então, e porque és submisso, teus mestres espirituais dotaram-te de todos os favores concedidos a um discípulo manso, né? Então, outra qualificação, né? Ser um discípulo manso e submisso do seu guru, né? Portanto, pode nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles, por ele ser submisso, por ter se submetido ao guru dele, na associação discipular, né? Por ele assim ter servido submissamente na missão do seu guru. Então ele recebeu, ele foi dotado assim com todos os favores do seu guru. Aqui fala no plural, né? Seus gurus, porque tem o guru iniciador e tem os gurus instrutores, né? Então nunca é um guru só, né? Os seus mestres espirituais, que está no plural, né? Gurave Guryan Apyuta, né? Guravô Guryan Apyuta, quer dizer, ele foi agraciado pelos seus mestres espirituais, né? Não só pelo iniciador, né? A importância do Shisha Guru, né? E, portanto, pode nos dizer tudo o que aprendeste cientificamente com eles, né? Então, estamos dando várias qualificações. Aí, agora tem mais outra qualificação. Portanto, como te abençoaram com muitos anos de vida, explica-nos, por favor, de maneira facilmente compreensível, o que verificaste ser o bem último e absoluto para as pessoas em geral. Aí eles continuam assim, né? Aí depois eles falam, né? O seguinte, outra qualificação, eu vou pular o verso que fala. Bom, tem outro verso que diz assim: ó sábio, nesta férrea era de Kali, os homens têm vida curta, eles são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados. Aí ele fala assim: há muitas variedades de escrituras, em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos e muitos anos de estudo de suas várias divisões. Quer dizer, muita escritura, muitos processos. Então, o que eles falam? Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência
de todas as Escrituras, explica-as para o bem-estar de todos os seres vivos, para que através tais instruções seus corações se satisfaçam completamente. Quer dizer, a ideia do guru é beneficiar todas as entidades vivas, até mesmo os demônios, né, como nós vimos aqui, né? E assim, dá a essência. Não ficar dando um monte de escritura, um monte de livro para a pessoa ficar se tornar um erudito acadêmico, não. Selecionar a essência, né? E finalmente eles falam a qualificação principal, né, do guru, que é a seguinte, né? Eles falam assim: todas as bênçãos a ti, ó Sutta Goswami. Tu sabes para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki e Vasudeva, como filho de Vasudeva, né? Então, essa é a qualificação importantíssima, que a pessoa seja um devoto de Cristo, né? E depois fala-se a qualificação do discípulo, que diz: estamos ávidos por aprender sobre a personalidade de Deus. O discípulo tem que estar ávido por ouvir, e também as suas encarnações. Por favor, explica-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres anteriores, né? Ou seja, o guru não tem que inventar nada, não tem que criar nada, ele tem que transmitir simplesmente aquilo que foi dado pelos mestres anteriores, pois nos elevamos tanto por falá-los quanto por ouvi-los, né? As entidades dos seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato cantando, cantando Hare Krishna, né? Mesmo inconscientemente, o santo nome de Krishna, que é temido pelo medo personificado. Quer dizer, aqui já está falando sobre o cantar dos santos nomes, Bhagavatam, logo no primeiro canto. Eu vou ler aqui o sânscrito. Apanasam Sitigoram, Janama Vivashoginam, Tatasadu Vimucheta, Jambibeti, Swayam, Bayam, né? Yanama, quer dizer, os santos nomes, Vivasho Grinam, né? Vivasho quer dizer, mesmo inconscientemente, Grinam, cantando os santos nomes, a pessoa pode se livrar dos emaranhados, da rede emaranhada, do complicado rede do nascimento e morte do Sansara, né? Então, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, né, que Sat Karmani Puno Vipro Manta Tantra Visharada Avaishnava Guru Nasya Vaishnava Sapachoguru, né? Que mesmo que a pessoa seja um brahmana, né, aquele brahmana erudito lá na Índia, que conhece toda a literatura védica, né, Satkarma, né, ele seja um vipra, né, um vipra quer dizer um erudito, né, e também Sakarma quer dizer, Satkarma significa ele é versado em todas as 6 atividades brahmínicas, ou seja, Jajana, fazer sacrifícios, né, rebuscados, Jajana, ensinar outras pessoas a fazerem esses sacrifícios. Aí Patana, estudar as escrituras, e Patana, ensinar as escrituras. Então ele é um professor. Porém, a Vaishnava, Guru Nasya. Se ele não for um Vaishnava, Guru Nasya. Ele é erudito, ele conhece muitos mantras e tantras, né? Sakyama Nipuno Vipro, Manta Tantra Visharada. Então ele pode ser versado nos mantras, nos tantras, em todas as 6 atividades brahmínicas, né, que é Jajana, Jajana, Patana, Patana, Dana, Pratigraha, né? Jajana, fazer sacrifício, Yajana, ensinar outros a fazer sacrifício, Patana, estudar a escritura, Patana, ensinar os outros as escrituras, e Dana, dar caridade, Pratigraha, ensinar outros a fazer caridade, né? Então, tal pessoa, ele não pode ser um guru se ele não for um Vaishnava, mas Vaishnava Swapacho Guru. Se ele for um Vaishnava, aí sim ele pode se tornar um guru,
né? Se ele for um Vaishnava, né? E também outro verso que ele falou é Kiba Vipra Kibanyasi Shudra Kenenaya Ei Krishna Tattva Veya Veta Sei Guru Raya. Pode ser um Vipra erudito, pode ser um Shudra, pode ser um Sannyasi, pode ser um Vaishya, pode ser um Kshatriya, pode ser quem seja. Se a pessoa for versada na ciência de Krishna, ele pode ser um Guru, Sei Guru Raya. Mas versado na ciência de Krishna não é assim apenas erudição mundana, né? Versado na ciência de Krishna significa que ele conhece, né? Que ele teve todas essas qualificações que eu falei aqui, né? E o próprio Krishna, na Bhagavad Gita, ele também descreve para Arjuna, ele também fala por que Arjuna foi qualificado para ouvir o Bhagavad Gita. Primeiro, porque ele se rendeu a Krishna, né? No início do Bhagavad Gita, ele se rende, ele aceita Krishna como mestre espiritual dele. Então, ele fala aquele famoso verso, né? Karpanya Doshopahata Swabhava Prishami Tondama Samuda Cheta Yaseya Sanisa Tambruhi Tameji Shastri Manswadi Manton Prapanam. Ele fala, agora, depois de uma situação assim de perplexidade na batalha de Kurukshetra, ele fala agora, como é que é a tradução? Essa condição, peraí, eu vou ler aqui o verso em si, porque eu não sei a tradução exata desse verso, né? Agora, que quando Arjuna, é uma divisão de águas, né? Quando ele aceita Krishna como seu guru, né? Está aqui no capítulo 2, né? Do Bhagavad Gita. Capítulo 2, o verso número 8, número 7. Ele fala: agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à reles fraqueza. Nesta condição, estou lhe pedindo que me diga com certeza, claramente, o que é melhor para mim. Aqui estou, seu discípulo, e uma alma rendida a você. Por favor, instrua-me. Então, a pessoa tem que reconhecer, né, que ela está numa situação desamparada, né, diante do Guru. Uma condição desamparada, né, e a gente não sabe o que é melhor para nós. A gente pensa que sabe. E por isso a gente põe os pés pelas mãos, né, porque a gente pensa que sabe o que é melhor para nós, mas não sabemos, né? Então, o Guru vem para instruir-nos, né, do que é melhor para nós, né? Então, e aí depois, no capítulo 4 da Bhagavad Gita, né, Krishna vai explicar para Arjuna, né, vai falar qual a qualificação de Arjuna para que ele possa ouvir e fazer parte da sessão discipular do Bhagavad Gita, né? Então, no capítulo 4, Krishna, ele explica sobre a sessão discipular, ele fala o seguinte, se Bhagavanu Vacha Iman Vivashvate Jogan Proktavan Aham Avyayam Vivashon Manave Praha Manuriksvakaver Bravita. Essa é a sessão discipular do Bhagavad Gita. Krishna fala, a personalidade de Deus, Senhor Sri Krishna, disse: ensinei esta imperecível ciência do yoga ao Deus do Sol, Vivashvan. E Vivashvan ensinou-a a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou-a a Ikshvaku. Ele está descrevendo a sessão discipular que vem a partir de Deus do Sol para Manu, o pai da espécie humana, né? Daí a palavra humana vem de Manu, né? A palavra man em inglês também, né? Então, Manu ensinou essa mesma ciência da Bhagavad Gita a Ikshvaku, primeiro rei que habitou na humanidade. Depois ele continua dizendo: Evan Param Parapraptam Imanarasha Ovidu Sakaleneha Mahata Jogonasta Parantapa. Ele fala: esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente da sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém,
com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida. E, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido. Aqui parece que no Instagram a coisa, a transmissão parou, né? O telefone toca e para a transmissão. Isso é muito ruim, né? Vou continuar aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui no Instagram. Quem estava assistindo, né? Continuar assistindo. Né? Então, desculpa. Peraí, cadê? Entrar no Instagram. Ok, vamos continuar aqui, né? Que houve uma parada, né? Então, aqui, Krishna Bhagavad Gita tá assim, explicando, né? Sobre a sucessão discipular, que ele passou para o Deus do Sol para Manu, o pai da espécie humana, Manu passou para Ikshvaku, primeiro rei que habitou na Terra. E aí ele fala assim, né? E esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência como ela é, parece ter se perdido, né? Então, passar do tempo, né? Você perdeu essa corrente, né? E aí, então, ele fala agora a qualificação de Arjuna para ser um receptor deste conhecimento da Bhagavad Gita. Ele fala assim: Saivayam-mayate dya yoga prokta puratana bhaktosime sakaseti rahasyan hi etadutama. Ele fala assim: esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo, Bhakti Yoga, né, é falada hoje a você por mim. Por quê? Porque você é um erudito, um brahmana erudito, um grande sábio? Não. Porque você é meu devoto, bem como meu amigo, e pode, portanto, entender o mistério transcendental que há por trás desta ciência, né? Então, ser um devoto da Suprema Personalidade de Deus é um requisito sine qua non para a pessoa ser um receptor desse conhecimento da sucessão discipular, né? Podemos ver que todos esses santos que estão sendo descritos aqui nessa parte do Bhagavad são todos devotos de Krishna, todos reconhecem Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, né? E, concluindo, o próprio Rupa Goswami, que é um dos gurus, né, que recebeu diretamente o conhecimento do seu Chaitanya Mahaprabhu, né, que ele é, inclusive, a encarnação de uma Manjari, quando Cristo estava presente há 5.000 anos, né? Nós somos, portanto, Rupanuga, seguidor de Rupa Goswami, né, Manjari. Ele, no seu néctar da instrução, ele também, no primeiro verso, ele dá as qualificações para a pessoa se tornar um guru, né? Ele diz o seguinte: Vacho vegan, manasakro da vegan, jiva vegano daro pasta vegan, etando vegan sob sahetadira, sarvan apiman pritivim sasvisya. Ele fala o seguinte: uma pessoa sóbria que seja capaz de tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da ira e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, é qualificado para fazer discípulos em todo o mundo. Quer dizer, além de a pessoa, como eu falei, né, ter ouvido o conhecimento diretamente de um guru na sucessão discipular, vinda do próprio Krishna, no caso aqui, nessa parte do Bhagavatam, vinda do próprio Sankarsana, que é uma expansão de Balarama, né? Além disso, eu ouvi diretamente dessa sucessão discipular e ser um discípulo assim, ideal, né? Um discípulo perfeito, né? Ele tem que estar livre dos vícios, né? E que vícios ele está dizendo aqui, né? É a pessoa que bateu vegano, a pessoa que não consegue controlar a sua fala qualquer besteira, fala qualquer hora, sem necessidade, né? Não sabe o momento certo de falar, né? E também
não consegue controlar a sua mente, né, as demandas da mente, né? A mente está sempre demandando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, ela não consegue equilibrar a sua mente, né? Mas na Sacro-Croda aí também a ira. A mente, ela deseja, mas também se a pessoa não consegue aquilo que a mente quer, a pessoa fica irada, né? Croda Vegan, Jiva Vegan, assim, as demandas da língua, a pessoa quer, não só quer falar, fala demais, ou assim não consegue controlar a sua língua, mas também ela não consegue controlar, ela quer comer qualquer coisa, quer comer, guloseimas, e está muito assim, atraída, né? A gula, a famosa gula, uma dos 10 pecados capitais, né? E aí, quando a pessoa está assim, assediada pela gula, né? Aí vem estômago, os órgãos genitais, né? É uma linha reta, né? Língua, estômago, órgãos genitais. Ela fica sempre querendo comer, sempre com fome, né? De querer comer. O olho maior que a barriga, né? Na verdade, né? Porque o estômago não precisa de comer tanto, mas aí a pessoa fica agitada, o estômago também fica querendo mais comida, e isso aí também vai ativar os órgãos genitais, a pessoa vai ficar sexualmente agitada, né? Então o guru tem que controlar esses impulsos, né? Aí ele se torna um guru, ele é um devoto de Krishna, ele controla a sua língua, controla a sua mente, controla os impulsos da fala, ele assim segue os acharyas anteriores, ele foi submisso, né? Os mestres outorgaram para ele, todos se outorgam para um discípulo manso, então essa pessoa ela é qualificada para fazer parte da associação discipular, e o conhecimento recebido que não for da associação discipular, automaticamente é um conhecimento especulativo, porque não vem de uma fonte suprema, não vem de Krishna. É algo criado por um ser humano imperfeito, sujeito a cometer erros, sujeito a enganar os outros, sujeito a ser enganado e com sentidos imperfeitos. Bom, gente, eu vou parar por aqui, já são 9h20, tá? As minhas aulas sempre demoram um pouco mais, quem já está acostumado sabe disso, né? E aqui eu estou vendo que vocês têm aqui vários assim comentários aqui, né? Várias pessoas que entraram e têm perguntas. Peraí, vamos lá. Começando do começo, né? Começando do começo, aqui temos o famoso Padre Sérgio, que já falamos com ele, Sanatana Dharma, Jai Ki Jai, Sanatana Dharma, Das Goswami Bhagavata, né? Bhagavat Dharma, na verdade, né? Sanatana Dharma, na verdade, é o Bhagavat Dharma. Hare Krishna, reverências. Haridashna Prabhu, né? Grande alma. Jai, Srila Prabhupada, grande mestre de yoga também, grande yogi, né? Reverências. Aqui temos Roni Pillai, Hare Krishna Prabhu. Não sei qual é o seu nome espiritual, se caso tenha, pode colocar. Rama Duarte, eu já sei que é o nosso querido Rama Kanta Prabhu, Jai Rama Kanta, que ia fazer a palestra na segunda, mas teve problemas técnicos, não conseguiu. Está se preparando para, no futuro próximo, fazer, né? Poder aprender um pouquinho mais sobre tecnologia, né? Marcelo Magalhães, eu fico até o fim, exatamente, ainda faz pergunta. Sérgio Pacheco, eu também fico até a bênção final. Haribo, Jai. Rama Duarte, obrigado por, passei ali, obrigado por fixar ou ouvir, realmente é o começo de tudo, para obter conhecimento perfeito e para poder falar, né? Né, Rama? Pois vem aqui, em qualquer era foi falado, em qualquer era foi falado o Srimad Bhagavatam. Sim, qualquer era. Ele é eterno, o conhecimento do Bhagavatam, ele é eterno, ele está eternamente sendo transmitido. Sankarsana Asanat Kumara, em qual era? No início da criação, Satya Yuga, né?
início da criação, né? Sanat Kumara, os Kumaras, né, receberam, somente Sanat Kumara, ele é o Kumara de Jnana, tem outro que é da renúncia, tem outro que é o Yogi, né? São 4 Kumaras, Sanat, Sanatana, Sananda e Sanandana, né? Cada um representa um anga, né? Da transcendência, né? Um é o conhecimento, o outro é renúncia, o outro é yoga, o outro é sacrifícios, né? Bom, austeridade e sacrifício. Então, Sankarsana, que é o próprio Balarama, né? Expansão de Balarama, foi o primeiro a impartir o Bhagavatam para Sanat Kumara, ao passo que o Senhor Brahma recebeu de Krishna diretamente os 4 versos principais do Bhagavatam e depois passou para Narada Muni, que é seu outro descendente. Os Kumaras são anteriores a Narada Muni ainda, foram criados antes de Narada Muni, né? E Narada Muni também recebeu e depois destruiu o Vyasa. Essa é a nossa associação discipular, Brahma Sampradaya, né? Essa associação discipular de Sankarsana para Sanat é a Kumara Sampradaya, né? Sundarang, bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências. Novamente, Rama Duarte pergunta, Srila Vyasa, acho que é Vyasa, falou para Shukadeva Goswami no início da Kali Yuga? Sim, na verdade, no início da Kali Yuga, isso mesmo, no início da Kali Yuga, assim que nós temos no próprio Bhagavatam, na verdade, foi o início da Kali Yuga porque o Senhor Krishna já tinha deixado o planeta, né? Então, Parishit Maharaj então o Vyasadeva falou, não, eu acho que foi antes da deixa eu ver, não foi no início da Kali Yuga, sim, porque acho que Krishna já tinha partido na época. Bhagavatam surgiu logo depois da partida de Krishna para sua própria morada, né? Como nós falamos daquele verso, Krishna Swadama Pagate Dharmagyana de Visaha Kalonasta de Shanesha Puranarika do Nodita, né? Esse Bhagavatam foi como é que é? Krishna Swadama Pagate Dharmagyana de Visaha Kalonasta de Shanesha Puranarika do Nodita. Esse Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva. Não, peraí, agora eu confundindo a tradução. Eu falei no início da aula esse verso e agora já esqueci. Vamos ver aqui no Bhagavatam. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana de Visaha Kalonasta de Shanesha Puranarika Noditaha. Assim, esse Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol, né? Ele surgiu logo após a partida de Krishna para a sua própria morada, né? Juntamente com Dharma, Gyana, as pessoas que perderam sua visão, somos nós, devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com esse Purana. Então, após a partida de Krishna, que era o começo da Kali Yuga, o Bhagavatam foi falado, né? Shukadeva Goswami, ainda no ventre da sua mãe, né? Então, continuando aqui, temos aqui essas... não, por que a pergunta se Vyasadeva falou Shukadeva Goswami no início da Kali Yuga? Era Kali Yuga. Enquanto que Sankarsana falou já no início da criação, né? Essas bênçãos dos gurus são permanentes de vida após vida? Sim, se ele se torna um devoto puro, uma alma liberada, ele vai ter essas bênçãos. Mas, na verdade, se ele for um devoto puro, ele volta ao lar, de volta ao Krishna, e ele não precisa mais ser um guru, né? Quando ele vai para o mundo espiritual, ele não é mais um guru, porque no mundo espiritual não existe pessoas que precisam de conhecimento. Todos no mundo espiritual são plenos de conhecimento, eternos e plenos de bem-aventurança. Então, não há necessidade de guru no mundo espiritual. Então, se o guru é um devoto puro, ele sai desse corpo, vai para o mundo espiritual, então ele já não nasce outra vez. Mas, se for necessário, ele venha de novo para instruir,
então Krishna manda ele outra vez para esse mundo, para ele continuar instruindo, né, as pessoas, né, para beneficiar a humanidade, né. Então aqui Sundarang tem uma pergunta, vamos ver Sundarang aqui. Gostaria de um esclarecimento, como o senhor disse, os sábios em Naimisharana estavam reunidos antes mesmo de Maharaj Parikshit nascer. Porém, quando Suta Goswami foi narrar o Bhagavata para eles, foi então depois de muitos anos, depois de, inclusive que o rei Parikshit, aí que está da hora descendo isso aqui, depois que o rei Parikshit, ver mais, já havia morrido, é isso? Não, o rei Parikshit não tinha morrido ainda, ele estava lá, sim, já tinha morrido, exatamente, depois que ele foi picado pela serpente, né? Aí Suta Goswami foi para Naimisharanya e falou o Bhagavata. Ou seja, já estava rolando esse sacrifício de 1000 anos, né, que eles estavam fazendo, já estava rolando já há muito tempo, né? Estava rolando desde a Batalha de Kurukshetra, porque e antes, inclusive, né? Inclusive em outros Puranas se menciona Suta Goswami falando outros Puranas, né? São 18 Puranas. Bhagavatam é um Purana imaculado. E em outros Puranas, Suta Goswami também já está falando. Quer dizer, ele já estava falando outros Puranas antes do Bhagavatam. Quando o pai dele, Romahrishna, morreu, né? Foi morto, aliás, né, por Balarama, e ele foi eleito, né, pelos sábios como o sucessor, né, de Romahrishna, do pai dele. Isso foi na época da Batalha de Kurukshetra. Parikshit não tinha nem nascido ainda, né? Ele começou a falar os Puranas desse momento em diante, né? Aí o que acontece? Vai interromper de novo aqui, ó. Oh, meu Deus. Toda hora acontece isso, né? Interrompe aqui a transmissão. Bom, continuando. O telefone toca, aí interrompe a transmissão no Instagram, mas acho que agora continua. Então o que acontece? Balarama matou Romahrishna na época da Batalha de Kurukshetra. Parikshit não era nem nascido. Aí o Suta Goswami começou a falar os Puranas desde essa época. Isso está inclusive nos Puranas. Está o nome de Suta Goswami falando. Suta Goswami disse, né? Falando os Puranas. Aí Parikshit cresceu, tornou-se rei, reinou durante muitos e muitos anos, e depois foi amaldiçoado pelo sábio Brahmana, e aí foi para mais do Ganges, ouviu o Bhagavatam de Shukadeva Goswami, Suta Goswami estava lá, foi de novo para a floresta da Naimisharanya, e aí falou o Bhagavatam. Então o Bhagavatam foi falado muitos anos depois, e já estava rolando essa reunião dos sábios de Naimisharanya. Né? Certo? Então, muitas pessoas pensam que essa reunião começou com o Bhagavatam. Não começou com o Bhagavatam. Começou muito tempo, e mesmo antes de Suta Goswami começar a falar os Puranas, Romahrishna já estava falando ele já há bastante tempo. É o pai de Suta, né? Então, vamos ver que tem mais perguntas. Vamos ver aqui. Ananta Krishna Dasa. Arjuna, bem como todos os Pandus, são associados eternos de Krishna. Todos já haviam sido Indras anteriormente. Dessa forma, pergunto. A rendição de Arjuna, na verdade, é uma rendição teatral para nos transmitir o conhecimento e, na verdade, eles estariam reunidos eternamente, rendidos eternamente? Não, não é teatral. Porque Arjuna foi colocado por Krishna em perplexidade, né? Ou seja, embora Arjuna seja associado eterno de Krishna, inclusive na encarnação anterior ele era Nara, né? A encarnação Nara Narayana de Krishna, ele era o próprio Nara. Nesse momento ele foi posto na ilusão, né? Então esse é o passatempo. Nos passatempos
embora pareça ser um teatro, né, e é, na verdade, uma exibição até teatral, mas os atores realmente entram na história, né? Eles estão realmente sentindo aquilo que eles estão dizendo, né? Não é um mero teatro, né? E assim como até o próprio Krishna, quando ele fica com medo de Mãe Yashoda, isso não é um teatro, ele está com medo mesmo, né? Ele exibe o medo, embora ele seja a suprema personalidade de Deus, embora ele seja invencível, embora ele seja inconquistável, ele é conquistado pelo seu devoto puro, né? E ele realmente sentiu medo, ele manifestou um sentimento, porque se nós temos medo, isso aí vem de onde? Vem de Krishna. O medo, tudo que nós sentimos vem de Krishna, né? Então Krishna também pode sentir medo, né? E ele exibiu, realmente ficou com medo de Mãe Yashoda, correndo atrás dele com um chinelo, né? Para dar umas palmadas nele, né? E na verdade, para prender ele, né? Para amarrar ele no pilão, né? Então, ele saiu lágrima dos olhos dele, ele realmente ficou com medo. E é dito que não é que ele fingiu que estava com medo, ele ficou com medo mesmo, né? Assim como o Ramachandra, quando Sita foi raptada, sentiu realmente, ficou realmente assim um sentimento de angústia, de ansiedade, né? Então as encarnações de Krishna exibem sentimentos humanos, né? E por isso muitas vezes confundem as pessoas que acham que eles são seres humanos comuns, né? Então realmente esses sentimentos todos eram reais, mesmo os sentimentos de ira de Bhima eram reais, né? Vamos ver aqui. Aqui temos a pergunta de Marcelo Magalhães. Em última análise, até os demônios também estariam a serviço de Krishna? Sim, na verdade, todos têm seu papel nessa criação, né? Então, se a pessoa tem... Na verdade, aqueles que são demônios que foram mortos por Krishna, eles estão diretamente a serviço de Krishna. Eles vêm para o passatempo, né? Mas, na verdade, também, embora pareça um teatro, eles também não estão fingindo, né? Como Ananta Krishna mencionou, os demônios não estão fingindo, eles estão realmente querendo matar Krishna, estão realmente irados, eles são postos em ignorância e realmente estão irados, né? Hiranyakashipu realmente estava irado com Krishna, realmente queria matar Krishna, mas ele era o próprio Vijaya, né? Hiranyaksha era Jaya, né? Eram devotos puros no mundo espiritual, mas foram colocados na ignorância e nasceram como demônio, não estavam fingindo que eram demônio. Nasceram, quando faz uma peça de teatro, a pessoa finge que é um demônio, mas não. Eles eram demônio mesmo, né? Mas estavam ali postos por Krishna para que o passatempo ocorresse, né? Assim como Arjuna foi posto em ilusão, em ignorância, para que o passatempo ocorresse, e se realmente se rendeu a Krishna, ele estava agindo como amigo de Krishna, e aí de amigo ele passou para discípulo. E Prabhupada explica que nas relações de amizade é muito difícil um amigo aceitar o outro como mestre espiritual. A pessoa tem que sair dessa relação de intimidade, de amizade, para uma relação de mestre e discípulo. Foi o que aconteceu. Na verdade, um exemplo para nós também. Quer dizer, o discípulo, ele é dito assim, que é Brahmacharya Gurukule Vasandun Gurohitan, né? Que o Brahmacharya vive na casa do Guru, e ele é totalmente a serviço do Guru, e ele tem um relacionamento de amizade com o Guru, mas é uma amizade com servidão, né? É uma amizade assim, subalterna, ele está sempre subalterno ao Guru, né? Não é aquela amizade de igual para igual, né? E Arjuna tinha essa amizade de igual para igual, devido à intimidade, né? E ele, inclusive, ele pede desculpas, né? No Bhagavad Gita, né? Pela maneira assim, muito íntima e muita familiaridade que ele tinha com Krishna, quando ele realiza que Krishna é o Supremo Brahman, é a verdade absoluta, né? No capítulo 10, depois que Krishna fala os 4 principais versos do Bhagavad Gita, né? Aqueles 4 versos-chave, né? Que começam com Aham Sarvasya Prabhavo Matassa Vartate, eu sou a fonte de todos os mundos,
todos os mundos emanam de mim, né? E os sábios que reconhecem isso, me adoram e serviço devocional, e termina com Tesha Sata Tediu, não, Tesha Nevano Kampartam, né? Que eu ilumino seus corações com a sorte do conhecimento e destrua a ignorância, né? Depois que Krishna falou esses versos, Arjuna disse, né? Parandama, Parambrama, Pavitam, Paramambavam, Purusham, Sasatan, Divyan, Adideva, Ajan, Vibhum, né? Parandama, você é a suprema morada. Parambrama, você é o supremo Brahma. Pavitram, você é o mais puro. Pavitram Nidam Uttaman, é a pessoa suprema, né? Parandama, Pavitram, Paramambam, Purusham, Saswatan, Divyan, você é o Purusha, transcendental, né? E original, né? E você, Purusham, Saswatan, Adideva, você é o Deus dos deuses. Ahanvibum é o mais poderoso de todos os poderosos. Quer dizer, ele nessa hora ele aceitou Krishna como a personalidade de Deus. Até então ele estava agindo como um discípulo. Ele continuou agindo como discípulo, mas dessa vez reconhecendo Krishna como a suprema personalidade de Deus, continuou como discípulo, né? Bom, eu vou encerrar aqui, né? O propósito dessa aula acho que foi cumprido, né? Que é explicar, né, as qualificações para alguém fazer parte da associação discipular e tornar-se um guru, né? Se alguém quer se tornar um guru, né, e fazer parte da associação discipular, ela deve ter essas qualificações que foram mencionadas aqui, que eu tentei explicar para vocês. Então, se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos finalmente encerrar, 9h40. Aí, peraí. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Jai. Srila Prabhupada, Ki Jai. Todas as glórias, Siguru e Guranga, Haribo, Jai.